Aqui estamos novamente para dar continuidade ao canal do conhecimento. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Armando Damit, economista e professor, para que o canal continue. Eu só dependo de você. Você se inscrever, dar o seu like e fazer seus comentários. O canal está crescendo e ele já ultrapassou fronteiras, estando na Europa e Ásia. Por isso, eu conto com você, com a sua ajuda, compartilhando tudo o que você vir por aqui. Este vídeo dá início a uma série de conquistadores através do mundo. Este trabalho tem o objetivo de facilitar trabalhos escolares no campo da história. Napoleão foi uma figura controvertida e muito influente na Europa. E acreditem, não era francês. Vamos ver a introdução do vídeo. Napoleão Bonaparte foi um dos líderes mais influentes da história mundial, sendo conhecido por suas conquistas militares e seu papel na reorganização política da França e da Europa como um todo. Viveu no século XIX, nascido na Córcega, uma ilha do Mediterrâneo, a 15 de agosto de 1769, na cidade de Ajaccio, sob domínio da França. Filho da baixa nobreza italiana, seu pai, Carlo Bonaparte, advogado italiano e político local, e sua mãe, Maria Letícia Ramolino, vinda de uma família influente na ilha. Na época de seu nascimento, a Córcega estava sob domínio francês, e o nome de Napoleão foi registrado como Napoleone di Buonaparte. Mais tarde, a sua família, após se mudar para a França continental, afrancesou seu nome para Napoleão Bonaparte. Napoleão foi educado na França, na escola militar Brienne-le-Château. Apesar da modesta situação de sua família, a educação era valorizada e mais tarde cursou a Escola Militar de Paris, em virtude de seu potencial militar. Ele tinha uma relação muito próxima com sua mãe, Letícia, desempenhando assim um papel importante em sua vida. Ela era conhecida por ser uma figura autoritária e disciplinada, características que provavelmente influenciaram a personalidade de Napoleão. Napoleão teve duas esposas, a primeira em 1796, Josefina de Beauharnais, imperatriz da França e rainha da Itália, de 1804 a 1810. Josefina teve amantes e nunca deu filhos a Napoleão. Ele, por sua vez, teve várias amantes e vários filhos fora do casamento. Divorciou-se para se casar por procuração em 11 de março de 1810, com Maria Luísa da Áustria, imperatriz da França, por poucos meses, em 1815, e rainha da Itália de 1810 a 1814, com apenas 19 anos. Segundo relatos, Maria Luísa afirmara que só ver o homem seria a pior forma de tortura. Isto porque Napoleão havia executado sua tia-avó na França durante sua campanha contra a Áustria. Maria Luísa lhe deu um filho, Napoleão Francisco Carlos José, conhecido como Rei de Roma. Se tornou Napoleão II em 1814 e reinou por apenas 2 semanas. Recebeu o título de Duque de Reichstadt em 1818 e morreu em 1832, vítima de tuberculose. Napoleão chegou a reconhecer 2 filhos legítimos com suas amantes, embora acreditas que existam mais filhos ilegítimos. A infância de Napoleão coincidiu com os eventos da Revolução Francesa, com impacto significativo na Córcega. Sua família teve envolvimento político na ilha, e esta situação o deixou exposto aos tumultos e às mudanças políticas da época. Levando-se em conta que a infância de Napoleão foi marcada por sua origem na Córcega, o seu interesse pelo exército e a sua exposição precoce
acabaram por moldar a sua personalidade e o prepararam para as oportunidades que ele aproveitaria mais tarde em sua carreira militar e política. Napoleão, desde menino, demonstrou interesse na carreira militar. Por esse motivo, frequentou a Escola Militar de Paris, onde foi treinado e adquiriu habilidades que o levariam a se destacar como general e líder militar nas guerras napoleônicas. Ao se juntar ao exército revolucionário durante a Revolução Francesa, ele subiu rapidamente nas fileiras por suas habilidades e pela sua lealdade. Em 1799, liderou um golpe de Estado, que ficou conhecido como o Golpe de 18 Brumário, e o que o levou a se tornar o primeiro cônsul da França, assumindo assim o controle do governo francês. Para se consolidar no poder, foi necessário fazer reformas internas, como a criação do Código Napoleônico, também conhecido como Código Civil. Código este que influenciou leis em muitos países e concluiu com a centralização do governo. Esse código até hoje é base de sistemas legais em muitos países da Europa e também fora dela. A coroação de Napoleão foi oficiada pelo Papa Pio VII. Ocorreu na Notre-Dame de Paris em 2 de dezembro de 1804. Duas coroas foram separadas, foram trazidas para a cerimônia. Uma coroa de louros, dourada, lembrando o Império Romano, e uma réplica da coroa de Carlos Magno. Durante seu governo, foram várias as conquistas militares, através de campanhas conhecidas como Guerras Napoleônicas. Acabou conquistando a grande parte da Europa e estabeleceu um vasto império francês. As guerras napoleônicas eram também chamadas de Guerras da Coalizão Napoleônica. Foi uma série de conflitos militares que impactaram profundamente na Europa e outras partes do mundo. Foram 2 décadas de lutas, de 1803 a 1815, com várias causas e desdobramentos significativos. Vocês devem perguntar, mas o porquê dessas lutas? Muito simples. A expansão napoleônica objetivava expandir o domínio francês e impor um sistema legal francês, ou seja, o Código Napoleônico, nas terras conquistadas, e conseguiu, pois até hoje se utiliza o Código Civil ou Napoleônico, que foi preparado por comitês de especialistas jurídicos sob a supervisão de Jean-Jacques Regis de Cambaceres, o segundo cônsul. Era comum e estratégico também Napoleão colocar em outras monarquias os seus parentes, como seu irmão José Bonaparte, rei da Espanha, Maria Luísa, sua segunda mulher, rainha da Itália, Luciano Bonaparte, príncipe de Canino e Musigano, Maria Luísa Bonaparte Bacchiori, princesa da França e de Luca e Piombino, Luiz Napoleão Bonaparte, rei da Holanda, Paulina Bonaparte, princesa de França e princesa reinante na Guastália, da Sulmona e Rossano, Maria Anunciada Carolina Bonaparte, grã-duquesa de Berg-Cleves e rainha de Nápoles, e por fim Jerônimo Napoleão Bonaparte, que reinou como Napoleão Bonaparte I, rei da Westfália. Claro que as diferentes potências europeias viam as ambições de Napoleão como uma ameaça aos seus próprios interesses e territórios. As ideias da Revolução Francesa, como liberdade, igualdade e fraternidade, inspiravam movimentos nacionalistas em várias regiões da Europa. Entre as principais campanhas está a Terceira Coalizão, com a Batalha de Austerlitz, na Morávia, em 2 de dezembro de 1805, visto como uma obra-prima tática por causa da execução quase que perfeita. A Quarta Coalizão foi a Batalha de Jena e Austerlitz,
travada em 14 de outubro de 1806, onde os franceses derrotaram os prussianos e infligiram pesadas baixas. Em seguida, Napoleão negociou um tratado secreto com Carlos IV da Espanha e enviou um exército para invadir Portugal. Em 17 de outubro de 1807, 24 mil tropas francesas, sob o comando do general Junot, cruzaram os Pirineus com a cooperação espanhola e se dirigiram a Portugal, um dos motivos da monarquia portuguesa ter vindo para o Brasil ante a ameaça de Napoleão. Esse ataque foi o primeiro passo no que acabaria se tornando a Guerra Peninsular, uma luta de 6 anos que minou profundamente a força francesa. A Quinta Coalizão, com a Batalha de Wagram, que durou apenas 2 dias, Napoleão comandou suas forças, considerada a maior batalha de sua carreira. Na Sexta Coalizão, em novembro de 1813, os aliados ofereceram termos de paz. Napoleão permaneceria como imperador da França e reduziria as suas fronteiras naturais. Isso significava que a França poderia manter o controle da Bélgica, Savoia e Renânia, enquanto abandonava o controle de todo o resto, incluindo Espanha e Holanda, e a maior parte da Itália e Alemanha. Napoleão, esperando vencer a guerra, demorou demais e perdeu essa oportunidade. Em dezembro, os aliados haviam retirado a oferta. Em 1814, ele tentou reabrir as negociações de paz, com a aceitação das propostas. Entretanto, os aliados agora tinham termos novos e mais severos, que incluíam a retirada da França para seus limites de 1791. Significaria a perda da Bélgica, e Napoleão continuaria imperador, mas ele rejeitou o termo. Os britânicos queriam que Napoleão fosse removido permanentemente, mas Napoleão recusou-se veementemente. Vale lembrar aqui que logo após a Revolução Francesa, em 1789, Napoleão liderou uma expedição com o objetivo de invadir o Egito de 1798 a 1801, onde experimentou uma de suas derrotas, pois ele tinha como intenção enfraquecer o domínio britânico no Mediterrâneo e cortar a frota da Índia, mas não obteve êxito. A invasão da Rússia em 1812 também foi um desastre, em virtude do rigoroso inverno e a resistência russa, o que enfraqueceu muito o domínio de Napoleão. As nações que se sentiam ameaçadas resolveram formar as coalizões antinapoleônicas, com a finalidade de conter a expansão de Napoleão e a ameaça que ele representava para as monarquias tradicionais, como Grã-Bretanha, Áustria, Prússia, Rússia e Espanha. Iniciou-se assim a queda e o exílio de Napoleão. Exilado na ilha de Elba em 1814, após sua primeira abdicação, ele curvou-se ao inevitável e, em 4 de abril, abdicou em favor de seu filho, tendo Maria Luísa como regente. Mas os aliados se recusaram a aceitar, sob a insistência de que temiam que Napoleão pudesse encontrar uma desculpa para retomar o trono. Separado de sua esposa e seu filho, que haviam retornado à Áustria, cortado o subsídio garantido a ele pelo Tratado de Fontainebleau, e ciente dos rumores de que ele seria banido para uma ilha remota no Oceano Atlântico, Napoleão escapou de Elba em 26 de fevereiro de 1815, com 700 homens. 2 dias depois ele desembarca no continente francês. Tinha início a Guerra dos 100 Dias. Acabou derrotado em Waterloo e exilado novamente, agora na ilha de Santa Helena, onde passou o resto de sua vida. Após a queda de Napoleão, o Código Napoleônico não apenas foi retido pelos países conquistados, incluindo Holanda, Bélgica, partes da Itália e Alemanha, mas também foi usado como base de certas partes da lei fora da Europa,
incluindo a República Dominicana, o estado de Louisiana, nos Estados Unidos, e a província canadense de Quebec. A memória de Napoleão na Polônia já é favorável, por seu apoio à independência e à oposição à Rússia. Seu código legal, a abolição da servidão e a introdução de burocracias modernas da classe média, Napoleão poderia ser considerado um dos fundadores da Alemanha moderna. Depois de dissolver o Sacro Império Romano, ele reduziu o número de estados alemães de 300 para menos de 50, antes da unificação alemã. Um subproduto da ocupação francesa foi um forte desenvolvimento no nacionalismo alemão. Napoleão também ajudou significativamente os Estados Unidos quando concordou em vender o território de Louisiana por 15 milhões de dólares durante a presidência de Thomas Jefferson. Após a sua queda, as potências voltaram a se reunir no Congresso de Viena em 1814 a 1815 para reorganizar o mapa político da Europa e com o objetivo de restaurar a estabilidade após as guerras. Era a paz. Não se pode descartar que as guerras napoleônicas deixaram um legado após o impacto profundo na Europa e acabou por contribuir com a disseminação dos ideais revolucionários e bem como o desenvolvimento do nacionalismo. Este período também influenciou as fronteiras políticas e a configuração dos Estados europeus, dando origem a um equilíbrio de poder que perdurou por várias décadas. As guerras napoleônicas foi um dos capítulos mais importantes da história europeia do século XIX e tiveram um impacto duradouro nas relações internacionais, nas instituições políticas e no desenvolvimento de várias nações europeias. Mas voltando a Napoleão, a sua última derrota em Waterloo foi em 1815, como já dissemos, derrotado pelas forças lideradas pelo Duque de Wellington e pelo general Blücher, resultando em seu segundo exílio, até 5 de maio de 1821, data de sua morte. Napoleão e Maria Luísa permaneceram casados até a sua morte, embora ela não tenha assistido na ilha de Elba, quando de seu exílio. Durante muito tempo, acreditava-se que Napoleão teria sido envenenado. Segundo pesquisa feita em 2007, foram encontradas altas doses de arsênico em seu corpo. Em 2008, foram feitas novas pesquisas com o cabelo de Napoleão, tendo sido detectado arsênico 100 vezes maior que a média atual, bem como em sua família. Entretanto, segundo especialistas, o arsênico encontrado era desde a tenra idade em virtude de colas e corantes que eram utilizados ao longo de sua vida. Assim, concluiu-se que o envenenamento não fora intencional. Em 2007 e 2008, fica descartada a hipótese de envenenamento e constatada a existência de uma úlcera péptica e um câncer de estômago, assim como seu pai. Napoleão era retratado sempre com a mão sobre o colete, provavelmente para amenizar as dores que sentia no estômago. France, l'armée, tête d'armée, Joséphine. França, o exército, chefe do exército, Josefina, foram suas últimas palavras. Em seu testamento, ele pediu para ser enterrado às margens do rio Sena, mas o governador britânico disse que ele deveria ser enterrado em Santa Helena, no Vale dos Salgueiros. Em 1840, Luís Filipe I obteve permissão dos britânicos para devolver os restos mortais de Napoleão à França, e em 15 de dezembro de 1840 foi realizado um funeral de chefe de Estado. Somente em 1861, os restos de Napoleão foram sepultados em um sarcófago de pedra de pórfiro na cripta sob a cúpula na Praça dos Inválidos. Chegamos ao final. Há muito para falar ainda sobre Napoleão,
Mas agora fica por conta dos professores pedirem a seus alunos trabalhos específicos sobre a França e a Europa como um todo, e a influência de Napoleão. Eu espero que este trabalho ajude aos professores e alunos que se dedicam à história geral, compartilhem, divulguem entre seus familiares e seus amigos. O canal precisa continuar. No próximo vídeo, mais novidades. Um grande abraço a todos e até breve.